povo, a voz da cidadania. Bom dia. Na missão de TV Pública, mais uma vez, TV Pública, no caso, nossa TV Fortaleza, mais uma vez o plenário da cidade aborda temas de interesse público, de interesse dos cidadãos e cidadãs da cidade de Fortaleza e também do estado do Ceará, a partir do mandato do vereador Gelson Ferraz, do PRB, parlamentar que nos dá a honra da sua presença aqui no programa, que é um programa da TV Fortaleza, que traz assuntos em voga importantes para serem debatidos. O vereador Gelson Ferraz, que inclusive no recesso esteve visitando vários municípios do estado do Ceará, várias regiões, e traz aí não só uma impressão, mas certezas sobre a convivência e o contexto pelo qual passam as pessoas que moram no interior do estado do Ceará. O vereador Gelson Ferraz também é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Emprego e Renda da Câmara Municipal de Fortaleza, comissão na qual vem desempenhando um papel interessante, principalmente em ano de Copa do Mundo, em ano em que é necessário dar garantias às crianças, aos adolescentes e a todos os moradores a partir deste grande evento que tornará a Fortaleza um principal atrativo turístico do Nordeste, um dos principais atrativos turísticos do Nordeste. Vereador Gelson Ferraz, é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui no plenário da cidade. Bom dia. Bom dia, amigos que estão sempre ligados nessa programação. Para mim é uma honra muito grande estar numa televisão como esta, onde nós podemos falar do que vem acontecendo aqui na Casa Legislativa, na Câmara Municipal de Fortaleza, e ter alguém como você, Paulo, que nos dá toda a oportunidade para poder abrir o coração e falar, mostrar os nossos sentimentos pela cidade e pelo estado do Ceará. O senhor recentemente ocupou a tribuna logo na volta dos trabalhos legislativos, né, deste ano, desse período ordinário. O senhor demonstrou uma preocupação imensa a partir do que o senhor pôde testemunhar durante o recesso. Porque o recesso é recesso apenas no plenário. Os parlamentares continuam nas bases, continuam acompanhando as questões, as demandas, enfim. Neste recesso aqui das sessões da Câmara Municipal de Fortaleza, o senhor esteve visitando, transitou cerca de 6.000 quilômetros no interior do estado do Ceará. E qual a impressão, qual a realidade que lhe saltou aos olhos, que o senhor testemunhou e sobre a qual o senhor tem se preocupado, vereador? Olha, eu costumo dizer que no recesso é a época que nós mais trabalhamos. Eu me lembro de uma companheira que passou aqui, eu falo até lembro dela com uma forma muito carinhosa, a vereadora Fátima Leite, que esteve até deputada há pouco tempo, e ela dizia assim: Gelson, como eu me enganava antes de chegar nesta casa. Eu achava que vocês só vinham aqui, recebiam o pagamento e iam embora. E hoje não tenho mais tempo para pensar. Fátima, um forte abraço se você estiver nos assistindo. E temos saudade de você, esta casa tem saudade de você. E nessa direção, nesse caminho de trabalho, Paulo, eu fiz o seguinte: no recesso é quando nós mais trabalhamos, nós queremos saber o que vem acontecendo dentro da nossa cidade, é quando nós temos tempo para poder ouvir a população, saber do seu clamor. E Fortaleza fica pequena, além de ter esse tamanho, toda essa extensão, mas eu digo que fica pequena para aquele vereador, para aquele legislador municipal que quer conhecer, quer saber o que vem acontecendo no nosso estado. E foi o que eu fiz. Peguei o recesso, peguei minha esposa e nós saímos por aí batendo de município em município, rodamos bastante. A caminhada é muito difícil, encontramos muita dificuldade por aí afora. E nas viagens, o que mais dói é a gente ver aqueles casebres abandonados, que ali tivemos famílias constituídas, famílias que cresceram naqueles menores municípios e, de repente, hoje está aquele casebre jogado e a gente fica pensando por onde andam essas famílias. Será que estão em Fortaleza, São Paulo, nas cidades grandes? Para onde estão? Será que estão vivos, estão sobrevivendo melhor do que aqui, na sua terra em que ela nasceu? Então, há aquela preocupação. Isso sem dizer que, ultimamente, as pessoas que estão aqui em Fortaleza e não são tão acostumados com a mídia, com a imprensa,
ela vive do que tem dentro de Fortaleza e não toma o conhecimento do que está acontecendo no nosso estado. A seca está muito difícil. Quando se fala de seca, a pessoa às vezes não dá muito ouvido, não, mas você tem que ver. Passando nos açudes, onde os açudes estão baixos, as lagoas que funcionavam todas secas, rachadas, como as televisões mostravam um tempo atrás. A coisa está muito difícil. Quando se fala de pipa para levar água para a população, a imprensa tem mostrado sempre a dificuldade que nós temos encontrado. Então, eu tive uma experiência muito grande rodando o Ceará e vendo a dificuldade das pessoas. O povo clamando por água, não tem água. Eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que sobreviver. Sairão de lá e vão para onde? O primeiro ponto é Fortaleza. Primeiro ponto para a sobrevivência. E aí é que nós vamos pagar o preço. Como é que nós vamos receber essas pessoas aqui? Temos o direito, o dever de recebê-los muito bem recebidos. Mas não é o que nós queremos e eu penso que o governo, que é sério, tem que olhar muito para essa parte, para esse lado. Vereador, é interessante essa visão do senhor como representante da cidade de Fortaleza, dos cidadãos e cidadãs da cidade de Fortaleza, esse olhar para o Estado, porque Fortaleza acaba sendo um coração pulsante que reflete a situação do Estado, né? A situação econômica do Estado, apesar de ser este centro econômico que também faz a propulsão econômica para as demais regiões do Estado. Mas é importante sentir o que acontece. O senhor teve uma iniciativa muito interessante, porque o senhor legisla sobre a cidade de Fortaleza, que sofre os impactos do que acontece no interior, né? Exatamente. E, na verdade, aqueles que estão sofrendo, eles têm que ter uma saída. E qual será a saída? Sacrifica o pouquinho que tem, junta o pouquinho que tem, a maioria dos seus bens ficam para trás, que já são poucos também, e vem procurar na cidade grande. Lembrando Pelo agora menos... a triste partida, a música cantada por Luiz Gonzaga. Exatamente. Essa triste partida, desde criança, eu venho ouvindo, e é a história de hoje. A história de hoje, se você ouvir esta canção do grande Luiz Gonzaga, você vai ver que é a própria... É o que acontece nos dias de hoje. Muito atual, né? Muito atual. Então, isso traz uma preocupação muito grande. Nós clamamos a Deus para que eles venham tocar nas autoridades competentes, aqueles que têm a caneta na mão, que eu sei que é uma luta muito grande também para poder resolver, ou pelo menos amenizar a dor do nosso povo sertanejo e olhar para esta gente. Como o governo federal já fez grandes sinalizações, né, de dar condições para que as pessoas venham plantar. Há quem olha e diga assim, não tem jeito, seca, é coisa da natureza. Mas quando nós olhamos lá para trás, lá para Israel, por exemplo, você vê que era no meio das pedras, no meio do carroçal, não é? Onde existia pedras, mas existe também meios que foram construídos para que as pessoas venham colher. E hoje existe uma região que passa por passou e é uma desertificação, né? Exatamente. Clara. Aí tem esse kibutz, por exemplo, que é aquela irrigação, né, de gotejamento. Quando o governo quer, o governo se esforça, o governo faz, o governo pode. Então, o nosso clamor, o clamor como homem do campo, né, que a gente vê o sofrimento de cada um, nós clamamos à autoridade para que venha dar celeridade para resolver a situação deste povo. E quando nós falamos assim, não precisa ir longe não, Paulo. Não precisa ir longe, não. Você passou aqui de Calcaia, você já começa vendo a coisa... No caminho de Caridade, na BR-020... Caridade, a gente já vê as pessoas ali clamando por água e por alimento aqui da nossa... Não é? Bem próximo de nós. Eu acho que nós temos que tomar uma responsabilidade maior e fazer alguma coisa por este povo. Esse governo não pode deixar passar esse tempo sem avançar mais e deixar até o legado ou o caminho, deixar um bom exemplo para que outros governos que virão, certamente virão, para fazer alguma coisa pela nossa nação. O sertão precisa ser bem ocupado, né? O semiárido precisa ter efetivas essas políticas de convivência com a seca. A seca é um fenômeno natural, mas a falta de condição de enfrentar, pelo menos de garantir uma convivência em que se possa produzir, em que se possa ter na mesa, né, o legume, a fruta, enfim, o alimento para
o sertanejo, esse desafio aí é o desafio dos governos, é o desafio da sociedade e dos governos, né, os governos municipais. Vereador, o que fazer? Abrir novos canais, por exemplo, a partir do que vem de água aí do São Francisco, dessalinizar a água do mar, né, trabalhar com os aquíferos, que nós temos aquíferos ali na região do Cariri, né, nós temos, enfim, água realmente, a gente não pode dizer que está em falta completa, nós temos mananciais. O que fazer, vereador, para manter essas pessoas com boa qualidade de vida no interior? Olha, que o governo me perdoe, mas o que nós estamos precisando é a boa vontade do governo. É movimentar o nosso Estado e gritar por socorro. Eu digo o Estado, os estados que estão passando essa dificuldade. Por exemplo, você ouve agora no Rio de Janeiro, nós temos contato com pessoas do Rio de Janeiro, a nossa família, a maioria de lá, eles estão gritando por causa do calor, eles querem sobreviver, estão gritando por causa do calor. Aqui nós temos o calor, mas não está se comparando lá. E você já deu diversos exemplos aqui, coisas que podem ser resolvido. Pode, é com dinheiro, aproveita a boa vontade do governo federal e vamos nos unir, vamos resolver o problema do nosso Nordeste que está sofrendo, precisando de socorro. Eu vi, inclusive, e aplaudi quando vimos a iniciativa do governo estadual, quando ele preparou umas cisternas feitas de fibra, inclusive um tamanho excelente, não tenho certeza, mas eu penso que mais de 20 mil litros. Não é? E essas cisternas, qual era a intenção? Instalar para receber a água da chuva, armazenar e o povo viveria durante um bom tempo com esta água. Bem, as cisternas estão compradas, não sei se na sua totalidade, mas o que eu vi por aí que são muitas cisternas desse tipo que estão armazenadas em terrenos baldios. Encontrei nessa minha andança, vi muita chuva em determinados pontos, em determinadas cidades, chuvas que batiam no telhado, que descia pelo quintal e ia embora, e as cisternas lá armazenadas no quintal, sem ser instalada. Eu acho que isso foi um desperdício muito grande, uma vez que existe, o governo tem como saber quando chegará a chuva, a quantidade de chuva esperada. Certamente que não bate 100%, mas se aproxima bastante dessa porcentagem. Então, o que eu vi, fiquei muito triste, foi isso. As cisternas guardadas no quintal baldio, a chuva caindo, indo embora, e o sertanejo continuando com sede, sem poder armazenar uma gota d'água. Vereador Gelson Ferraz, daqui a pouco o secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza, Carlos Cardoso, né, estará aqui na Câmara Municipal de Fortaleza daqui a pouco e estará se reunindo com os parlamentares. E o senhor tem um tema a abordar. O senhor esteve visitando os conselhos tutelares no município de Fortaleza. O senhor constatou a situação de funcionamento destes conselhos tutelares, né? O que foi constatado, o que o senhor quer levar, qual a reivindicação junto ao representante dos direitos humanos do município de Fortaleza? Bem, na verdade, na última sessão ordinária que tivemos aqui, na última quinta-feira, houve uma discussão e foi formada uma comissão de vereadores para estarem discutindo a respeito do conselho tutelar, não é dos conselheiros, mas dos conselhos tutelares aqui em Fortaleza. Então, nessa oportunidade, eu estive presente e fui muito bem colocado por estar presidente da Comissão de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Emprego e Renda, e eu não poderia ficar de fora de uma discussão como esta. Bem, estivemos lá no Parque das Crianças com diversos conselheiros que ali estavam fazendo atendimento dos conselhos, puxando para lá para o atendimento, e estivemos com alguns vereadores, a Leda Moreira, com o João Alfredo, com a Toinha também. Inclusive, pode-se perguntar, o que tem a ver, né, o turismo, emprego e renda, desenvolvimento econômico com conselhos tutelares, né, a instituição Conselho Tutelar? Eu acho que é aí onde está a sensibilidade do representante, do parlamentar. O senhor está, então, relacionando, conseguindo ver a relação importante que há
né? Então, como é que foi então essa experiência? Bem, para mim foi interessante porque nós estamos à porta de 2 grandes eventos. Estamos aí diante do Carnaval, que já começou, né? Já existe festa de Carnaval aqui em Fortaleza e também o Carnaval, eu penso que daqui uns 15 dias aproximadamente, né? Logo no início de março, o Carnaval. E o Carnaval, essa festa, ela atrai pessoas que têm aquela vontade, aquele desejo de brincar, de se divertir, mas haverá nesta oportunidade também pessoas que têm más intenções e que poderão ser levadas até usar as nossas crianças, nossos adolescentes. Então, houve esta preocupação. Quando acontece alguma coisa com uma criança, um adolescente, então é passado imediatamente para os conselhos e para os conselheiros. Eu pergunto, será que os conselhos estão preparados para receber esta tal demanda? Eu estou falando do Carnaval que já está aqui. Agora existe um evento maior ainda que a Copa do Mundo. Eu pergunto, continua a mesma pergunta, será que os nossos conselhos estão preparados para dar o mínimo de condições aos conselheiros para atender esta população grandiosa neste evento da Copa do Mundo? Por isto, nós nos reunimos certamente para discutir essa situação, que existe o clamor dos conselheiros, que os conselhos estão em situações precárias e nós queremos conversar, uma vez que foi aprovado aqui nesta casa, no final do ano passado, foi aprovado verbas exatamente para serem injetadas nos conselhos. E eu acredito, eu tenho certeza disso, que o prefeito Roberto Cláudio tem a melhor intenção em dar condições para que os conselhos venham funcionar. Portanto, achamos por bem convidar o secretário Carlos Cardoso para estar aqui com a gente nesta manhã, fazermos essa discussão, saber o que é que vai para lá, quanto e quando, porque nós precisamos celeridade para dar condições aos nossos conselheiros para avançar e atender essa população que não é pequena, muito grande a população que precisa, que clama por socorro, porque as nossas crianças aqui em Fortaleza têm sido vítima e não chega ao conhecimento desta casa, não pode ser noticiado, de repente por falta de tempo, ou até de interesse de alguns, mas o número é muito grande de pessoas que são atingidas e nós queremos sim contar com a boa vontade do nosso governo municipal e até do estadual para dar condições aos nossos conselheiros para ter uma boa estrutura. Isso para o atendimento cotidiano, né? Isso para o atendimento, para a demanda que já existe, né? Nem olhando para a Copa do Mundo, não. É preciso ver também a Copa do Mundo para ver uma demanda maior ainda. Porque se para hoje já tem dificuldade, Paulo, se para hoje tem dificuldade, imagine para um evento tão grande quanto esse. Não é verdade? Para você ter ideia, existem conselhos que recebeu um computador, recebeu um automóvel, ainda que sem ar-condicionado, também é um clamor para isso. Mas ar-condicionado meu amigo, porque os conselheiros vão lá para dentro das comunidades e eles têm que ficar expostos. Se fechar o vidro, o cara morre assado, não é isso? Um carro simples, que está muito bem, parabéns, mas... É um equipamento de trabalho. É um equipamento. Não é conforto, não é luxo, não. Hoje exatamente. Aí vem, por exemplo, o computador. Tem um computador. A internet 1 mega. Para se dar uma resposta àquele Disque 100 e vai por aí afora, para dar uma resposta qualquer, é o dia todo, porque quando está em evidência, quando está funcionando a internet, ela é muito lenta, então o pessoal está passando uma dificuldade muito grande para trabalhar. E é esse clamor que nós temos que levar até as autoridades para dizer, é isso que está faltando, então vamos resolver. E eu acredito que há uma boa vontade, tanto com Carlos Cardoso, que nós vamos ouvir isso dele agora, vamos perceber isso dele agora, essa boa vontade dele, porque se não tiver essa boa vontade também, eu acredito que ele entregaria o cargo para botar alguém que tem esse interesse, mas não é o caso dele. E também do nosso prefeito, que quer ouvir o clamor, como ele vem fazendo, tem ouvido a população para poder avançar. E nós estamos contando com o nosso prefeito para que nós vamos dar condições para que os nossos conselheiros venham então desenvolver esse trabalho com condição. Vereador Gelson Ferraz, qual
o olhar do senhor, enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Emprego e Renda, como também dos demais membros, né, e, por conseguinte, da Câmara Municipal de Fortaleza, para o evento Copa do Mundo FIFA 2014 em Fortaleza, com relação às obras de mobilidade, com relação a todo o trabalho de capacitação de pessoas para um receptivo adequado, enfim. Qual o olhar da comissão para esse momento histórico, né, por qual passará a cidade de Fortaleza em breve? Olha, Paulo e amigos, ouvintes, eu tenho uma preocupação comigo. Quando nós lemos jornais, assistimos na televisão, ouvimos rádios, que temos esse costume, e toda a população, a gente vê o seguinte, mostrando que alguns pontos de maior acessibilidade necessária não serão concluídos até a Copa do Mundo. E isso tem me trazido uma preocupação muito grande, porque há quem diga que todas essas obras sejam para a Copa do Mundo. Então, será que passou a Copa do Mundo, vai acabar? Vai parar as obras? Então, nós teremos um trabalho muito grande para contar com a sensibilidade dos nossos governantes e daqueles que virão, estão bem próximos para vir, outros representantes da população, para a gente contar, para que essas obras não fiquem largadas, dizer, não, aquilo ali foi só o dinheiro para a Copa, não deu certo para a Copa, fica por aí. Não, nós vamos ter um trabalho muito grande para isso. E a outra parte que nos preocupou bastante, quando ouvimos e lemos que a FIFA estava cancelando muitos hotéis, muitas estadias. Né? As reservas foram canceladas. As reservas, né? Foram canceladas, Então, houve uma preocupação muito grande. Mas, por outro lado, há aquele momento de respirar, dizendo que eles haviam preparado, porque não sabia, não tinha percebido ainda o termômetro, como seria a Copa do Mundo, não é isso? Outra preocupação que nós tínhamos é saber se poderíamos receber toda essa população vinda do mundo inteiro, esta preocupação. A FIFA tem cuidado disso, eu penso que com muito cuidado. Então, liberar essas reservas, eu acho que é até bom, porque dará oportunidade para outras pessoas, turista nacional, viesse e encontrasse espaço também, não tivesse uma coisa reservada e eles não pudessem nos visitar, uma vez que Fortaleza é o primeiro destino, né? Está entre o 10º destino do mundo. As pessoas querem conhecer a nossa cidade. Fico feliz por saber que aqueles que têm condições, têm a caneta na mão, têm feito todos os esforços para a gente ter uma boa Copa do Mundo, para que nós venhamos ter um grande espetáculo na nossa cidade e que esta Copa do Mundo venha deixar um legado, que nós possamos, então, continuar recebendo essa população, porque dificilmente pessoas de outros países venham conhecer a nossa cidade e que não venham voltar. É isso que nós temos que fazer um bom tratamento, recebê-los bem, para que eles venham viver, venham morar e venham também visitar a nossa cidade. Vereador Gelson Ferraz, obrigado pela presença do senhor aqui no plenário da cidade, mais uma vez colaborando para que a TV Fortaleza cumpra a sua missão de TV pública. Bom dia. Nós que agradecemos, um abraço a todos, um bom dia. Obrigado a você também, telespectador, telespectadora, pela honrosa e qualificada audiência ao plenário da cidade. Vamos agora à sessão plenária ao vivo da Câmara Municipal de Fortaleza. Bom dia, até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmã.